Pô, da outra vez fiquei com essa porra na mão o tempo inteiro. Vamos fazer o cumprimento E eu fiquei assim, ó. Tirando contigo. Fui contigo, no salão de beleza de Friga. Fala galera, eu sou o Michel. Eu sou o Paulo. E a gente está aqui mais uma vez no nosso canal Bifrost para continuar o nosso programa. Hoje a gente vai separar bem o Asatru, né, e apresentar aí essa porta de entrada para que a galera que esteja chegando agora tenha assim, alguns referenciais, né? Todo mundo fica um pouco perdido nessa questão. Mas a gente vai fazer um pouco diferente dos demais. Vamos entrar também com um peso mais histórico da coisa. E aí nós, como professores de história, vamos dar essa pincelada para a gente depois ir até a parte mais mística da coisa, né? E é importante, né, nós conversarmos nesse nosso bate-papo aqui. Claro, muitos estão acompanhando, né, Michel? Essas séries agora que estão sendo lançadas, em especial a Vikings. Tá fazendo um sucesso danado aí, tá todo mundo comentando, bem legal. E claro, isso aí também trouxe muitos adeptos novos à religião Asatru. Deu uma visibilidade muito boa. Mas o que pouca gente estuda e compreende é quem eram os vikings, na verdade, né? Afinal de contas, nem eles mesmos se denominavam vikings, né? Não tinha essa determinação de povo, né? Muito menos essa unidade. Então, o que nós sabemos da era viking, basicamente, é um resgate. Como o Michel vai falar da parte reconstrucionista, que afeta mais diretamente a religião, mas nós estamos também buscando o reconstrucionismo histórico da própria herança escandinava. Até porque boa parte das informações que a gente tem hoje é uma leitura, assim como os povos nativos daqui da América, passa por uma leitura do período pós-cristianização. Então muitas fontes são medievais, muitas fontes já passaram pelo crivo da cristandade, e é preciso tentar buscar essas fontes mais originais e outras interpretações. Mas é importante, né, que a gente marque aqui, legal, né, que a gente coloque as nossas marquinhas na era temporal, que era o tempo dos vikings, na verdade. Então a gente coloca isso aí, basicamente o apogeu dos vikings vai do século 8 até o século 11º, né, podemos dizer. Onde o século 11º marca praticamente o período de cristianização dos vikings, e aí as pessoas se perguntam para onde eles foram, né? Sumiram do mapa? Não sumiram, eles foram absorvidos, né, pela própria cultura da cristandade. E aí depois a gente vai até conversar com vocês por que isso acontece, ou seja, por que se permitem ser cristianizados dentro desse contexto e que consequências isso teve para a religião Asatruá. Bom, é até bom, né, que o pessoal consiga entender esse contexto histórico, porque a gente está falando de um período de expansão do cristianismo, né, em que os escandinavos estavam praticamente no paredão. De um lado você tinha a ascensão do islamismo, do outro do cristianismo. E aí todo mundo já sabe, né, dessa rixa entre esses dois, até pela questão das cruzadas e tudo mais. Isso aí bem explorado por Hollywood e até séries, né? Mas, para a gente entender o que aconteceu realmente com os escandinavos, né? Vamos usar aqui o termo vikings para ficar bem mais fácil. Eles não foram simplesmente extintos, apagados do mapa, né? A conversão, né, se fez necessária porque ou era isso ou era a morte. É claro que o culto em si aos deuses antigos, ele não morreu, né? Ele acabou se tornando um pouco mais oculto, né? Até porque se você se denominava pagão, a gente sabe muito bem o que poderia acontecer, né? E o cristianismo acabou incorporando muito dos ritos, né, e muitas das práticas consideradas pagãs, uma espécie de sincretismo, que é uma forma não só mais fácil de dominação e de absorção, como também garante uma espécie de sinergia, de mais familiaridade entre essas duas doutrinas. Até por uma questão de dominação, uma melhor acepção, né, num primeiro momento. E isso não é uma característica única, né, desse fato específico, desse recorte historiográfico, né. Na América você tem isso com os incas expandindo o império, ou como em qualquer império, né? Você não pode simplesmente subjugar
único exclusivamente pela força, porque você sabe que as revoltas vão vir, vão acontecer, é inevitável. Então é muito mais fácil você ir dando doses homeopáticas, né? Vai incorporando alguns elementos e aí devagarzinho você chega lá. E a gente tem, dentre essas heranças, algumas datas específicas que são comemoradas no calendário cristão, né? E aí a gente tem que entender, né, que nesse caso o que hoje nós temos como os católicos apostólicos romanos, né, porque só tinha isso na época, né? Cristão era isso. E que são algumas das datas, né? A Páscoa, por exemplo, que nada mais é do que o Festival da Primavera, né? E você não tinha assim datas específicas, né? O calendário cíclico dos pagãos é o calendário linear dos cristãos era outro. O próprio Natal, tá chegando aí a época do Natal. Exatamente. E aí até a questão dos ovos, tudo isso é tradição pagã, né? No Natal, a estrela, as velas, as guirlandas, tudo isso vem de culturas... A própria árvore, né? Culturas pagãs que foram sendo incorporadas para uma melhor acepção desses povos no processo inevitável de cristianização, aí literalmente pela força mesmo. Tá vendo? Você tem árvore de Natal na sua casa? Pagão. Pagão. Né? Fala isso pra tua avó que faz a tua novena para você passar no Enem. Né? Tem árvore de Natal em casa, é pagão. Fala que é pagão, mas pede pra avó fazer novena para passar no Enem. Estamos de olho. Com todo respeito. Bom, no mais, né, a gente lidando já com essa questão mais histórica, né, trabalhando os vikings dessa maneira, a gente precisa entender que os reinos que se formaram ali também faziam alianças e também guerreavam entre si. Né? E esse ali é onde, né? Esse ali nós estamos falando da chamada Escandinávia, que é a Dinamarca, a Noruega e a Suécia. É só para vocês terem uma noção aí mais geográfica que a gente está falando. E era um conjunto, né, Michel, de povos, de reinos diferentes, de uma espécie de condados e reinos, e cada qual com sua autonomia, cada qual com seus objetivos. Claro. Né, e todos eles, claro, passam também por um expansionismo. Sim, até mesmo de maneira que não bélica, né? O comércio fez com que eles descobrissem o mundo de maneira muito mais abrangente do que pela própria guerra. A gente tem aí os vikings servindo como mercenários no Império Bizantino. Sim. Do outro lado do mundo, os caras foram lá. E nesse propósito de expansão, todo esse senso de aventura, de buscar novos mercados, novos horizontes, explorar, colonizar, né? Até porque você mora num local que só tem montanha, fica um pouco difícil você plantar e cuidar de muitos animais, você tem que procurar outras áreas, né? Ainda que eles fossem basicamente isso, agricultores e pastores e comerciantes. Os gregos mesmo fizeram isso. Pescadores também. Um império absurdo, porque não tinha lugar para botar animais e plantar em larga escala. Bom, o jeito é a guerra. E guerra é atividade econômica no mundo antigo, nesse período que a gente está falando até hoje. Guerra é dinheiro. E aí, você expandindo, né, o contato com outros povos também fizeram com que os vikings incorporassem na sua cultura outros elementos, né? Até mesmo na questão religiosa. Sim. A gente tem muitas similaridades com os povos germânicos aí, que cultuavam praticamente os mesmos deuses. E até mesmo, essa questão da guerra é tão importante para os vikings, né? E aliás, só 2 parênteses brevíssimos. Vikings é uma maneira como eles eram chamados, mas eles também eram conhecidos no Oriente como varegues, Rus, até a formação do povo russo, a formação dos Rus, o Rus de Kiev, o Rus de Novgorod, né? Todas essas formações dizem respeito ao tempo de expansão viking. Eles eram conhecidos também como pagãos, como nórdicos, são várias nomenclaturas diferentes. Esse é só um pequeno parênteses. O segundo parênteses com relação à guerra. Guerra é uma coisa interessante para eles, sob 2 pontos de vista. Ou pela pilhagem em si, como vocês acompanham até nessa série, né, a importância da pilhagem, que é um ganho rápido. Eles têm barcos, né, eles têm os seus drakkar, né, eles conseguem com muita rapidez entrar e sair do território inimigo, ou seja, para guerras rápidas, para pilhagens, ele é
bastante eficiente quando você tem que fazê-lo via marítimo. Agora, também você faz esse tipo de guerra para estabelecer novas colônias. Também mostra um pouco isso na série. Essa necessidade de você estar em novas terras para expandir a fronteira agrícola. E guerra é uma coisa tão importante entre eles que até a formação do panteão de deuses veio de uma guerra. Exatamente. Ou da paz entre os Azir e os Vanir. Exatamente. Bom, acho que já ficou bem entendido, né? Do que a gente está falando, né? Exato, né? De quem a gente né? está falando. E aí a gente pode passar já para a parte mais moderna e mais mística da coisa, falando em si da religião, né? Bom, galera, vamos falar agora sobre o Alsatru Vanatru, né? Bom, na questão mais etimológica da palavra, né, que vem do idioma islandês, né, onde você tem o tru, significando fé, a crença, né, do Alsatru Vanatru, e traduzindo já, né, é a fé, a crença nos Aesir e nos Vanir, né, que são as casas, né, de deuses que meio que formam todo esse panteão, tá? Bom, a crença, ela deriva aí dessas tradições escandinavas, né, bem como aí esses povos os povos germânicos. Vamos colocar que essa religião antiga, né, você tem certas limitações hoje, né? E aí tem até algumas questões que são assim, problemáticas. E adaptáveis. Você não vai sacrificar mais animal hoje em dia. E nem outras pessoas. Né? Em especial seres humanos. A sociedade que a gente vive, né, vai considerar isso um assassinato e aí você pode ser preso. Né? Mas, assim, é muito mais fácil você ir direto no açougue, compra aquela peça e já faz logo aquele churrasco pagão. É melhor. É melhor, funcional, né, o que é muito importante. Assim como misturas também, por exemplo, ninguém vai fazer hoje em dia ritual orgiástico, né? Você vai fazer isso aí... A gente não pode transformar, né, essa crença como pretexto para sacanagem. Pra sacanagem. Única e exclusivamente para aproveitar, né, do pagão, vamos todo mundo ficar pelado, dançar na fogueira, isso aí. Que passa a ideia, né? É legal porque todo mundo vai dançar, vai encher a cara e vai transar todo mundo com todo mundo. Não vamos confundir também algo como um Woodstock nórdico. Não é isso não. Não é. É sério mesmo. E se te chamaram pra isso, ó, tu não tá no caminho legal não, hein? Abre teu olho. Esse não é realmente o caminho. Né? Ou como eu gosto de dizer, não é bem por aí. Bom, essa brincadeira toda, né, assim, começou lá por volta dos anos 70, né, mais precisamente em 72, quando a Associação Asatru, né, foi fundada na Islândia, e aí por um senhorzinho, né, que era um agricultor. Né? Vai aparecer aí uma foto dele, né, o Sven Bjorn. Né? Bom, e aí muitos membros, né, do Alsatru e desse neopaganismo também germânico, né, gostam de se intitular como reconstrucionistas. Bom, muito cuidado nesse ponto, por quê? A gente está vendo aí com a ascensão dessas séries, de toda essa produção hollywoodiana, de todo esse movimento, que existe um certo mercado nisso aí. Né? Hoje é muito fácil você conseguir comprar um suporte para incenso como esse, ou um chifre de rituais como esse aqui, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado também com aquela questão assim, bom, eu tenho uma cota de malha, eu luto, mas eu não sou praticante, eu só gosto, eu faço o reenactment, né? Que é muito comum lá fora, principalmente na Europa, e está se tornando uma tendência aqui no Brasil. Eu acho isso um barato, muito legal. Mas não quer dizer que essas pessoas sejam praticantes da fé. Né? Pode ser que sim. Alguns, ou a maioria, não posso dar esse dado. Né? Mas assim, da mesma maneira, estudiosos que se debruçam sobre documentos para produzir material histórico e publicam livros sobre como os vikings comiam, se vestiam, guerreavam, cultuavam os deuses, também não significa que essas pessoas sejam devotos. E também não necessariamente você precisa, para exercitar a religião, se transformar no cosplay dos vikings. Exatamente. Tá? Você não precisa ter um investimento, eu preciso ter
a roupa especial para poder participar da ritualística, eu preciso ter o chifre especial, eu preciso vender a caixinha original, assinada por Odin, né, a bebida feita, né, pelos Vanir. A comida que a minha mulher recebe aí uma receita. Receita que vem de lá. Então, assim, gente, é charlatanismo puro. Não, as coisas não funcionam dessa maneira. Não. Tá? Claro que você tenta chegar o mais próximo, né, até mesmo por uma questão de se adequar, de se sentir inserido nesse meio. Né? Até porque é o que a fé busca, né? Reconstruir esse modo, essa visão de mundo e tudo isso. Mas como isso tudo custa grana, e se você não tem grana, não significa que você não pode vivenciar a fé, não pode organizar, por exemplo, um blote ou qualquer outra cerimônia na natureza ou em um local maneiro. Né? O mais importante é você estar junto com as pessoas e praticar com seriedade. E aí o resto é consequência. O fato de você ter um chifre mais bem trabalhado, ou você conseguir ter um porta-incenso mais bem trabalhado, ou os instrumentos mais próximos aos originais, tudo isso é um processo de construção que vai ser feito. E aí até mesmo determinante. Tem aquele diferencial. Você mesmo pode fazer o seu. Verdade. O que é algo até assim digno, louvável, né? Aquilo que até mesmo os deuses vão, esse cara, vamos investir nele. Né? Bom, mas voltando ao assunto, né? Toda essa explicação ela tem um motivo, óbvio. E aí a religião, ela não possui essa questão do dogma como outras religiões que a gente tem mais contato, né? Aqui na nossa sociedade, o cristianismo, por exemplo, que é um exemplo que tem sempre que ficar voltando, até porque a gente nesse meio acaba por, assim, né, no melhor sentido da palavra, estar contaminado com esses dogmas e acabar transportando isso pro Asatru. Né? Essa questão do errado e o certo, a gente pega muito pecado, né? Isso, pecado original, esse tipo de coisa, é muito difícil de você conseguir extrair isso, até porque muitos de nós, né, fomos criados em famílias cristãs. Né? Bom, mas nesse meio, né, a gente acaba também esbarrando em algumas problemáticas e entra em um assunto que é muito discutido nesse meio, que são as virtudes, né, as 9 nobres virtudes. Bom, é um conceito moderno do século XX, né, produzido pelo grupo, uma organização Folksy, que é o Odinic Rite, né? Que aí coloca aí a coragem, verdade, honra, fidelidade, disciplina, hospitalidade, laboriosidade, independência e perseverança. Bom, assim, particularmente eu não vejo isso como um problema, algo que tem que ser de maneira massiva, combatido. Não é porque não foi uma revelação ao tipo das revelações bíblicas ou a revelação maometana, não é porque isso foi ditado por uma divindade, por o próprio Odin, não é porque isso não foi revelado que necessariamente não tem um fundamento. Porque isso é tirado, claro, de onde é tirado as virtudes? É tirado dos Edas, é tirado, né, das sagas, de toda a literatura que está sendo recuperada. Então assim, mal não vai fazer, pelo contrário. Você pode até não se identificar com isso de maneira que seja a sua engrenagem principal, mas não quer dizer que sejam valores desprezíveis. Né? Poxa, pelo contrário. É claro que quando a gente está lidando com essa fé que não tem os mesmos grilhões de outras, né? E aí alguém chega com esse argumento e você, mas peraí, isso daí não é também um código de conduta a ser seguido? Então isso aí também não está colocando no mesmo patamar que as outras? Bom, olhando para esse lado, pode até ser, mas é aquilo que a gente está falando. Não são valores desprezíveis. Né? Algo que vai te fazer mal quando você exercer isso na tua vida. Então, fica aí essa dica. Até porque não é assim, a diferença que o Asatru oferece, por isso talvez esteja encantando e trazendo cada vez mais gente, é porque não necessariamente você precisa praticá-la dentro de um templo. O templo do Asatru Vanatru é o templo da habitação dos deuses e de todos os seres espirituais que também são cultuados dentro dessa ideia de religiosidade. E onde é que é o templo dos deuses, se não a natureza, se não o mundo? Então,
Você pode fazê-lo, algumas cerimônias, ou dentro do seu ambiente doméstico, ou preferencialmente você deve fazê-lo na natureza, né? Ou um lugar onde você se sinta conectado. Muitas vezes você mora aí numa grande cidade, não tem natureza, né? Tá tudo para tudo quanto é lado, mas pelo menos dentro da sua casa, com as suas plantas, ou enfim, criar um ambiente onde você se sinta conectado. Não necessariamente, está até sendo construído o templo, né? Já acabou o templo lá? Se não tiver no esquema de obra igual no Brasil... Mas eu acho que já deve ter sido concluído. Até a ideia de construir um templo pagão, onde é a moda meio Uppsala, né? Você possa fazer um local de peregrinação, de visita, de sintonia, mas não necessariamente não existe igreja pagã espalhada pelo Brasil ou pelos lugares do mundo onde você vá lá encontrar um sacerdote pagão. E aí é até bom, né, falar nesse assunto, porque da mesma maneira que não existe esse tipo de templo onde você única e exclusivamente tem que ir lá para fazer as suas preces e tudo mais, da mesma forma também não tem esse Vaticano, né, do Asatru. Não tem o Papa, quem é o Papa do Asatru? Alguém que tem a verdade absoluta, ou bispos, ou e que a opinião dele é melhor que a dos outros, né? E aí até é bom um posicionamento quanto a isso, porque a iniciativa da gente fazer esse canal é até mesmo quebrar certos conceitos que estão sendo criados e coisas que estão aparecendo por aí de pessoas se intitulando, né, tais personalidades para ganhar seguidores, ganhar prêmios por aí, né? Pô, ninguém é dono da verdade absoluta aqui. Então, assim, esse tipo de comportamento tem que ser mais do que repudiado mesmo. Você chegar, apresentar a tua visão, captar mais pessoas, participar dos blogs, chamar gente de fora, encontrar gente da mesma fé, de longe, e criar uma amizade, pô, legal, isso é muito bom, essas alianças e tal. Mas você começar a transportar o seu culto às deidades, transportar isso a pessoas que estão falsamente se destacando, né, em custa de exploração, em custa de dinheiro de outras pessoas, tem que ter cuidado. Em qualquer religião, diga-se de passagem, né? E é muito importante desmistificar algumas questões, como o Michel vai falar para vocês, a respeito das duas principais cerimônias, né? Dos blotes, dos brindes, enfim. Essas cerimônias pagãs, elas não significam, quem olha de fora muitas vezes alguma aí que não deu muito certo, aonde não tem a espiritualidade, onde não tem a prática da fé, isso parte muito do Kindred. Se o Kindred não é o condutor correto dessa manifestação sincera e racionalizada, mas também bastante espiritualizada desse conjunto de conhecimentos religiosos, vira uma festa de todo mundo, enche a cara, fala bobagem, dança, briga. Ou seja, essa coisa meio hollywoodiana, né, que vai todo mundo para lá para encher a cara. Cerimônia de Asatru Vanatru é para todo mundo ficar doidão, encher a cara, e é muito legal e tal. Aí tem uns 5, 6 malucos ali que ficam numa mesa falando de deuses e blá 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 blá, mas o que importa é a cachaçada. Meu irmão, tira isso da cabeça e volta a dizer, se você já participou de alguma assim, meu irmão, você não viveu Asatru Vanatru. E aí você pode até estar meio desencantado, né? Pô, achei que isso era pra mim, mas a experiência que eu tive lá com aquele pessoal não sei, às vezes você tá se sentindo, né, nesse beco, né? Digo pra vocês, né, tenta de novo, procure novas pessoas, novas literaturas, novas formas de ver esse mundo, porque a comunidade no Brasil é muito grande, pessoas cultuam os deuses, seja no Nordeste ou no Sul, tem visões parecidas e tem visões... muita gente boa. Tem gente boa. Tem. É claro que você vai acabar conhecendo um ou outro que tem uma visão mais voltada para esse lado. Você vai se identificar. O importante não deixe de fazer os seus cultos, não deixe de celebrar, né, os deuses, cultuar os seus ancestrais, honrar os seus ancestrais. É um traço fundamental nessa religião. O culto aos ancestrais é algo que está presente em todas essas vertentes de religiões pagãs, né? É muito importante. Agora, a questão dos blotes em si, né, a gente tem que tomar assim, um certo conhecimento, né? Tanto do blote quanto do sumbel, né? Como você vai fazer isso daí? Bom,
Você não precisa de muita coisa, né? Tendo um ingrediente fundamental que é a tua fé, né? Juntamente, óbvio, com a tua força de vontade. Por quê? Ainda que você more numa cidade grande e seja difícil de você, naquele momento que você mais precisa, entrar em contato com os deuses, né? Ou os teus ancestrais em si, sentir aquela coisa bacana, e você não tem nada em volta, então assim, sempre tem aquela experiência de meditação que você pode fazer, né? É aquela música que te desperta algo que você mesmo não é capaz de explicar com palavras. Se o teu corpo não pode ir, deixa a alma ir. Exatamente, né? Leva a tua mente para um outro lugar, né? Para um outro plano, viaja, se coloque no lugar que você gostaria de estar fazendo a sua celebração. Então, não tem esse cronograma de coisas que você tem que fazer. Na internet você acha guias de como fazer seus blogs e tudo mais. Mas não quer dizer que aquilo ali tem que ser seguido à risca, como uma missa. Não é isso. Você vai honrar os deuses, vai oferecer comida, bebida, né? Vai oferecer um brinde, fazer a libação, derrama no chão, oferece, faz os seus pedidos, mas não esquece também de agradecer, né? O pessoal também, porra, a galera é foda, né? Só quer pedir, mas nunca agradece. Aí uma hora você tá lá naquele começo todo empolgado, você tá recebendo tudo que você pediu, aí chega lá na frente, porra, precisando muito de uma bênção, tô precisando, sei lá, de um sinal, porque eu acho que fui abandonado. Pô, aí você... os deuses me abandonaram. Aí você nunca deu um muito obrigado pra ele. Aí começa toda aquela lamúria e tal. Só que você, ainda que você não tenha agradecido, cara, você não se dá nem o trabalho de lembrar que lá atrás, tudo que você pediu, você teve. Né? Usa isso para pelo menos se segurar. Fala, pô, lá atrás eu tinha os sinais, eu via as coisas acontecerem ao meu redor, eu sentia o vento de uma maneira diferente, eu sentia o movimento, sei lá, dos animais de maneira diferente, tudo para mim era um sinal, eu tava antenadão e hoje eu não tenho mais isso. Bom, aí, meu amigo, foi você mesmo que se deixou cair na rotina, na essa brincadeira modernidade. não é uma brincadeira de barganha. Ninguém entra nisso para brincar de tomar lá da cá com as divindades. Não é assim que funciona. Exatamente. E aí, falando sobre essa questão da literatura, pra gente encerrar, vai ter aí um link na descrição, em algum canto aqui que você pode clicar, vai te direcionar para um álbum que vai funcionar como uma espécie de biblioteca, né? Lá vão ter os livros com um breve resumo para você saber do que ele fala, né, de obras, a maioria escrita em inglês, né, porque é a linguagem que a maioria das coisas sai mesmo lá fora. Mas ali você vai dar uma lidinha rápida no que aquele livro se trata, procura esse livro, vê o PDF se não conseguir comprar, tá? E aí você pode usar esse álbum como o teu guia, né? Mas você também já pode começar, que é algo de domínio público, tanto pelo Havamal, mas também indo nas Edas. Vamos ler as Edas, né, as sagas, que acaba por ser uma leitura fundamental, até mesmo para quem está começando. E lá na frente você vai ver que vai acabar recorrendo a elas para fazer uma nova leitura e renovar aquela tua visão, né, e tudo mais. E aí muita gente se pergunta, pô, mas eu estou procurando aqui, estou vendo Eda em prosa, Eda em verso, né? Vamos explicar rapidinho, né? Vai aparecer aí na imagem, né? A Eda em verso são poemas antigos sobre os deuses e heróis da mitologia nórdica, autores desconhecidos e organizados também por um anônimo, né? Isso aí lá até 1250. Não, no caso assim, você tem a descrição ou em prosa ou em verso, na verdade vai pela natureza de cada relato ou cada objeto que está sendo, né, fruto dessa análise. Mas enfim, o que é mais importante, tanto em prosa quanto em verso, é a essência. Em um você vai encontrar mais os feitos, as características, e em outro um conteúdo mais moral. Então, basicamente, esse ponto é algo para você levar bastante em consideração. Agora, participando da parte ritualística, o que a gente aconselha primeiramente é que você procure vivenciá-las num kindred sério. Esse é o primeiro. Ninguém está esperando que você, que está iniciando agora no Asatru, que você vá conduzir blots, ou que você vá conduzir libações.
Enfim, para essas primeiras experiências, nada melhor do que um Kindred sério para que você vivencie isso de maneira bastante plena. As meditações, os pedidos, os agradecimentos, as mentalizações, as orações, tudo isso é dentro de um Kindred sério você consegue passar por essa boa experiência. E que você mesmo busque, né, trilhar o seu caminho, você mesmo fazer os seus ritos na sua casa, né, até que você encontre uma outra pessoa que também esteja sozinha e você acha que dá para alinhar e fazer junto, né? Até porque Kindreds começam assim, Sim. tá? Eles não simplesmente surgem do nada. As pessoas passam por um tempo experienciando essas ritualísticas e se a sintonia for legal, os Kindreds acabam por se formar, tá? E aí, No próximo programa, né, nós vamos falar sobre os deuses em si. Vamos trabalhar essa cosmogonia e a cosmologia. Vamos quem falar são também eles, onde eles vivem, o que comem e o que bebem. que comem e o que bebem. Né? E também falar sobre a questão da magia em si. Tudo que aborda a magia, tanto nessa questão mais literária, né? Ou até mesmo uma questão mais assim de dia a dia. Tá? Então a gente espera vocês no próximo vídeo. Beleza, dá o like aí, não esquece não. E Isso. compartilha o canal, tá? É importante. Pode anotar aí nos comentários sugestões, dúvidas. Vamos responder, tá? Sempre que possível. A gente vai manter essa comunicação direta bem ativa, tá? Beleza? Um abraço. Hero.